Paulista, esse 0 a 0. Vamos. Sim? A primeira Perfeito, pergunta ok? para o Tony, ok? Renato Paiva, Alô? técnico da Valdo? equipe do Bahia. Por favor, Barão. Peraí. Ainda não, estamos aguardando aqui a primeira pergunta do Jair Barão, companheiro da Rádio S7. Boa noite, professor Renato Paiva. Boa noite. Independente da vontade com a qual cada um tenha vindo para o jogo, o que vimos foi um Bahia diferente de quase tudo que a gente viu no Brasileiro. Um Bahia que conseguiu marcar desde lá de cima até embaixo. Um Bahia que o único momento em que falhou defensivamente foi impedimento, no lance do Gil, que saiu gol. E um Bahia que criou diversas oportunidades. E aí hoje é mais do que pertinente dizer que o detalhe acabou não dando ao Bahia o resultado positivo, que o time correspondeu àquilo que você planejou durante a semana e faltou a calma ou o apuro na finalização. É essa a sua análise também? Em um dia que poderia ser perfeito? Boa noite, Bruno. É tal e qual isso. Acho que fizemos um grande jogo, na minha opinião. A primeira parte, então, é brutal da nossa parte. Não vulgarizámos, no bom sentido, o Corinthians, porque é uma boa equipa e tem jogadores de hierarquia importante e um treinador, obviamente. Praticamente não tiveram bola, assim que tinham bola perdiam. A equipa bem posicionada no campo, uma semana inteira de trabalho. Eu acho que só discordo um bocadinho da tua análise, porque acho que nós tivemos mais momentos durante o Brasileiro também, se calhar não tão consistentes durante os 90 minutos, mas tivemos momentos muito positivos. Certo, correto. E pronto, e depois é não só na finalização, mas às vezes o último passe. Lembro-me uma jogada aqui em que o Ademir vai meter a bola na ruptura do Cauli, e o Cauli ameaça a ruptura, não faz, e o Ademir vai para dentro e a bola ficou para a defesa, enfim. Mas é um detalhe, de facto, é um jogo muito bem conseguido da nossa parte, em que temos N finalizações, em que o adversário tem poucas ou nenhumas, em que o golo é um acerto defensivo da nossa parte, não é um erro, porque é um impedimento e nós trabalhamos isso. Não posso dizer mais nada a não ser valorizar o trabalho dos jogadores e continuarmos nesta linha de defender melhor, mais juntos, mais à frente. É um passo que nós queríamos dar, mas que às vezes nos custava porque uma linha subia e outra não subia. Nós trabalhávamos isso, mas também tínhamos pouco tempo de trabalho durante a semana. Um bocadinho isso. É um jogo muito compacto, muito consistente da nossa parte. Outra vez fica a pena de não somarmos os 3 pontos. Renato, boa noite. Boa noite. Mais um jogo em que o Bahia apresenta uma imposição ofensiva. Foram 18 finalizações, mas dessas 18, uma apenas foi do Everaldo, que é o centroavante, a sua referência. A bola desviou no Murilo, acabou saindo, inclusive foi uma boa chance criada por ele. Mas se a gente observar as 18 finalizações, boa parte delas aparecem ali dos jogadores do meio, como o Tassiano, o Cauli também. E não é a primeira vez que isso acontece. O Everaldo às vezes sai sem uma finalização ao gol, uma finalização ao lado, enfim. Ele, em algumas partidas, ele apresenta pouca presença. Por que isso tem acontecido? É um ponto a corrigir? Você concorda com isso? O que falta para melhorar nesse sentido? Eu acho que hoje jogar contra 3 zagueiros não é fácil, em especial na primeira parte. E ele tem que trabalhar ali um bocadinho com os 3 zagueiros, porque depois eu quero o Cauli e o Tassiano ali entre linhas para ver se conseguimos atrair os zagueiros de fora e ganharmos alguns passos, seja nas costas, ou então fixá-los e poder jogar entre linhas com outros jogadores. O Everaldo já fez muitos gols na nossa equipa. Eu quero uma equipa que crie diferente, que seja algumas vezes de cruzamento, outras vezes seja de ruptura, outras vezes seja de algo que hoje não fizemos, em especial na segunda parte, porque quando os adversários sentem o nosso jogo interior, baixam e fecham-se, e nós hoje temos momentos, lembro-me, 2 do Cauli e 1 do Iago, em que nós temos que rematar a baliza de fora da área. E nós queremos entrar com a bola quase por dentro da baliza, para dentro do golo, e isso não são propriamente instruções minhas, é também o nível e a qualidade, a intuição de jogo que os jogadores têm, o Cauli e o Tassiano, que se procuram tabelas, o Iago. É o ADN deles, é o perfil deles, mas acho que nos falta um bocadinho mais também isso, rematar de longe, em especial quando os adversários se afundam. Fico com a diversidade de finalizações, às vezes os grandes avançados também não precisam de muitas finalizações para fazer golo. Não vou criticar o Everaldo porque trabalhou muito. Professor Paiva, boa noite. Boa noite.
O torcedor cresceu a ansiedade com relação a 2 jogadores. Camilo Cândido, lateral recém-contratado, jogou no último dia 9 pelo Nacional. E outro jogador que houve uma expectativa grande, que está voltando na fase já que concluída da transição ao Jacaré, e ele não viu no grupo esses 2 jogadores. Por que o professor não utilizou esses 2 jogadores hoje? Muito simples, meu querido amigo, porque o Camilo Cândido precisa de perceber as ideias defensivas. O Camilo Cândido vem em forma, mas não vem em forma desportiva do Nacional do Uruguai, que é onde ele treinou sempre. Falta-lhe agora a forma desportiva do Bahia, que é a forma como nós defendemos e a forma como nós atacamos. Não tem lógica que chegue ainda mais um defesa, que chegue um jogador, a não ser que seja um jogador tipo um diferencial, um Messi ou uma coisa do género, não é? Mas em especial um defesa, e na forma como nós trabalhamos a nossa linha defensiva, ele tem que perceber essas coisas. O Gilberto já treinou há 2 semanas e o trabalho de linha defensiva do Gilberto é muito parecido. Já o fazia no Benfica e é aquilo que eu trago de lá. Portanto, foi só juntá-lo à equipa. O Camilo precisa de perceber as ideias, fez 3 treinos connosco. Acho que era um bocadinho abusivo que ele entrasse, porque ia de certeza ficar perdido, e eu não quero expor o jogador, porque já sei, o jogador estreia-se, não está em condições e a torcida cai logo em cima dele, porque o jogador não correspondeu, e nós temos de defender também o jogador. O Jacaré ainda não está pronto, começou a treinar esta semana, ainda não está minimamente pronto para poder corresponder, nem sequer está liberado totalmente para poder vir a jogo. Quando tiver da parte médica liberado para poder vir a jogo, será mais uma opção. Mister, você falou de uma coisa agora interessante. Ele vem de um futebol de um lugar diferente. Isso me remete a uma outra situação. Toda a sua comissão técnica veio da Europa. E o que me preocupa hoje no Bahia são as contusões. Não tem algum problema de preparação física para tanta contusão no Bahia assim? O Ademir hoje saiu puxando a coxa, levando a mão na coxa, na parte posterior. Cãibra, sim. Não está lesionado. Se ele tivesse lesionado, não fazia aquele sprint aos no 40 fim, né? minutos ele levou a mão lá e ficou apertando. Sim. Então, não tem alguma coisa para ser revista nessa preparação física com tantas contusões em 6 meses? Então tínhamos que, eu percebo a sua pergunta, então temos que ir a todo o futebol brasileiro ver o que é que se passa, porque está tudo cheio de lesões também. O que eu sinto é Gilberto, Cãibra, mas o Gilberto não fazia um jogo, o último trabalho desde dia 27 de maio. Tem 2 semanas de trabalho e nós lançámos-no, e o pacto com o Gilberto era ou eu ver ou ele informar-me, Cãibra, ponto. O Ademir foi Cãibra também, não foi lesão. Eu não acho que seja por aí, quer dizer, nós temos um número de lesão igual a que muitas outras equipas têm, são lesões musculares por excesso de utilização, foi com o Jacaré, foi com o Biel, porque lá está, eu aqui sentado, toda a gente caiu em cima porque eu fazia rodízios. Quando eu deixei de fazer, e eu disse, cuidado, porque os rodízios com 44 jogos feitos em 6 meses ou em 7 meses, pode dar problemas, e não é só o número de jogos, é o espaço. Repare, nós tivemos 6 jogos em 2 semanas, com 3 viagens longas na última semana. Portanto, isto não há milagres, os jogadores não são de borracha, são humanos. Portanto, o Biel e o Jacaré eram dos jogadores com mais minutos. Lesão. E a única coisa que eu lhe posso dizer, na Europa não há assim um número tão grande de lesões, mas na Europa também não há este calendário. Eu não queria ser repetitivo, mas vou-lhe voltar a dizer. Nós hoje estamos com 44 jogos, em 7 meses. O Campeonato Português tem 34 jornadas em 11 meses. Então quem é que está bem? Mas eu estou cá porque quero estar, eu não me estou a queixar, atenção, não me digo assim, então, mas estás no Brasil, exatamente, tenho que me adaptar ao Brasil, mas também tenho que perceber que os jogadores têm uma condição física e que essa condição física também tem limites e também se desgasta, portanto, competir. E as viagens, a gente vai de Lisboa a Paris em 2 horas, a gente daqui vai a Belo Horizonte em 3 e em 4, quer dizer, as distâncias são muito largas também, é a realidade que temos, nós não estamos sentados de braços cruzados à espera, estamos a analisar, estamos também a perceber esta realidade, mas de facto a realidade é, se tu utilizas os mesmos jogadores sucessivamente, corres o risco de lesionar, e isso não é um problema do Bahia, é um problema do futebol brasileiro. Boa noite, Paiva. Boa noite. Eu já percebi que em alguns jogos você não utiliza todas as substituições.
E um jogador que eu vejo que praticamente não tem entrado, Arthur Salles. Qual a situação desse atleta? É um jogador que você entende que não está encaixado no perfil de determinados jogos para que possa entrar por aí? É um bocadinho isso. É um bocadinho também o fruto daquilo que é o trabalho durante a semana. Portanto, eu tenho que fazer escolhas. E eu sinto que o jogo vai-me dando indicadores. E, portanto, se eu sinto que neste momento os indicadores que eu tenho são, por exemplo, o Arthur Salles poderia entrar para o lugar do Ademir, mas o Ademir estava-me a dar o que eu queria, porque é que eu vou mexer? Às vezes a gente temos que fazer 5 substituições. Não temos, temos que substituir quem não está bem técnico ou taticamente ou quem não está bem fisicamente, só isto. Paiva, eu queria que você falasse um pouco sobre a estreia do lateral direito Gilberto. Ele se comportou, ele não foi até o limite da parte física. Queria saber as suas avaliações sobre o jogador. Não me surpreende, é um jogador que eu conheço muito bem do Benfica, que eu estava na equipa B quando ele chegou. Fizemos alguns jogos, era Jorge Jesus o treinador, fizemos alguns jogos de treino, equipa B com a equipa principal do Benfica e ele era o lateral direito. Não me surpreende nada aquilo que ele fez, agora é metê-lo em forma desportiva e física. Desportiva ele hoje já deu demonstração daquilo que pode fazer, pena as limitações físicas porque, como eu acabei de responder ao seu colega, os jogadores não são de borracha e ele está parado há muito tempo, mesmo assim fez um esforço enorme depois de 2 semanas de treino, se bem que a primeira semana quase não se treinou, uma semana a sério que foi esta, ele quis jogar, quer muito jogar, é um jogador que deixa tudo em campo, de facto, de uma abnegação e de uma entrega extraordinária, e depois a qualidade que ele tem, não só ofensivamente, como defensivamente, é um jogador que fez muitos golos no Benfica enquanto lateral, e é isso que eu quero também dele aqui. Boa noite, professor. Boa noite, eu vou falar mais uma vez daquele jogo lá do Sport, que na volta teve um protesto da torcida no aeroporto. E você, eu posso dizer assim, pouco foi cobrado pelo torcedor naquele momento, que o torcedor entendia de reforços, de formação de equipe e tal. Agora já vive um momento diferente. Torcida no CT, hoje faixa no estádio. Como é dar continuidade no trabalho quando a maior parte da torcida hoje pede a tua saída? A torcida é soberana, todas as torcidas são soberanas. Eu já disse aqui várias vezes, embora algumas pessoas não queiram entender e queiram desvirtuar aquilo que eu digo, vou voltar a repetir aqui uma coisa que eu já disse várias vezes. Eu tive uma reunião com a Bamor, com a torcida no CT, é público. Eles de facto falaram comigo sobre algumas falas que eu disse, uma delas foi dizer quem manda é o City e parece desvalorizar a torcida. Numa entrevista à GE Globo, correto? Pronto. E eu disse-lhes, é pena que vocês só tenham visto um bocadinho da entrevista ou só tenham visto um título. Porque nessa entrevista, e está aí a Gabriel que ouviu a entrevista, fez parte da entrevista, eu disse, nessa entrevista, que a torcida terá sempre direito à opinião. Sempre. E eu disse, quem avalia o meu trabalho é o Grupo City, porque são as pessoas que estão no dia a dia a ver os meus treinos, o meu planeamento, a forma como eu faço gestão dos jogadores, etc, etc. Isto não implica que a torcida não tenha opinião em relação ao meu trabalho. E depois disseram que eu faltei ao respeito à torcida. E eu disse-lhes assim, e vou dizer em público, em todas as coletivas que eu tive o microfone à frente, depois de um jogo do Bahia, em todas, ou em 95% das intervenções que eu tive, eu valorizei a torcida do Bahia. E desafiei as pessoas da Bamor a dizer, por favor, tragam-me um vídeo em que eu critique a torcida. Tragam-me um, em que eu diga mal da torcida, em que eu desvalorize a torcida. Digam-me um, tragam-me, apresentem-me, e eu reconheço, não há. A única coisa que eu disse em relação à torcida foi, por favor, se vocês amam o emblema do Bahia, amam este clube, querem o bem deste clube, por favor, durante os jogos, não assobiem os jogadores, não xinguem os jogadores, porque isso não ajuda. Se vocês querem o bem da equipa e querem que a equipa ganhe, empurrem os jogadores, ajudem os jogadores e venham para cima de mim, insultem-me, peçam a minha saída, o que entendam, mas concentrem a parte negativa em mim
E deixem os jogadores, enquanto jogam, disse isto várias vezes, não xinguem, apoiem como eles tão bem sabem fazer, das melhores torcidas do Brasil, se não a melhor. Não é a quantidade, é a qualidade. O que eles fazem aqui, o Pepa veio aqui jogar com o Cruzeiro, que é muito meu amigo, e disse-me, isto é impressionante. Mas eu não estou a dizer nada de novo, não é preciso o Renato sentar-se aqui para dizer que a torcida ainda estava eu noutros lados e já me identificava com o que a torcida faz aqui de positivo. E é isso que eu quero. No intervalo, a bola para de rolar, no intervalo, no final do jogo, manifestem-se. Para os jogadores, se quiserem. Mas durante o jogo comigo. Comigo. Mas deixem os jogadores jogar, porque senão eles fazem golos e senão eles que os evitam. E repito, vão buscar uma coletiva onde eu ataque ou falto ao respeito declaradamente à torcida do Bahia. Porque aquilo foi uma interpretação. Aquilo não foi, não, ele disse mal da torcida. Não, interpretaram que eu, ao dizer quem avalia o meu trabalho é o Grupo City, porque é o meu patrão. Mas eu disse que a torcida tinha direito à opinião, e repito. E, portanto, a torcida, como nós não ganhamos, tem direito a manifestações, tem direito à opinião, tem direito a pedir que o treinador saia, tem direito à opinião. E eu tenho que aceitar como aceito. Só não aceito são os insultos. Mas isso não é só a mim, é aos jogadores. Eu acho que a torcida não tem... Ninguém tem o direito de insultar. Se tu me dizes uma coisa em relação a mim, eu não tenho o direito de te insultar. Eles podem pedir a minha saída sem ter que insultar, mas se insultarem, tudo bem. Faz parte, infelizmente, hoje em dia a sociedade está assim. E não sou eu que a vou mudar. Agora, nunca faltei ao respeito à torcida do Bahia. Declaradamente. E, portanto, se alguém encontrar um vídeo, uma fala em que eu falto e não valorizo a torcida do Bahia, digam. Olá, boa noite. Boa noite, Renato. Leonardo Góes, da TV Bahia. O Bahia vai ter uma semana livre de treinos e tem um desafio contra o São Paulo no domingo. São Paulo que vem numa boa fase na temporada. Queria que você projetasse esse confronto. É um jogo muito difícil, muito difícil. O São Paulo está muito bem posicionado. Hoje, curiosamente, perdeu. Está muito bem posicionado. É uma equipa muito bem trabalhada pelo seu treinador. Com muito valor individual. Vamos jogar no Morumbi, que é um estádio muito difícil, mas como eu sempre digo, zero medo, muito respeito pelo adversário, mas zero medo. Vamos lá tentar impor as nossas ideias, dar continuidade a esta exibição, jogar o jogo pelo jogo e depois vamos perceber o que é que vai acontecer. É um jogo muito difícil, não é preciso estar aqui a dizer. O São Paulo eliminou o campeão nacional da Copa e com muito mérito. Então é uma equipa que o Dorival pegou, uma equipa feita. Não é um elenco novo, uma equipa feita, e que o Dorival deu o seu cunho, foi acertando aqui e acolá, melhorando os jogadores, e é uma equipa que está a jogar muito bem. Jogo muitíssimo difícil. Ô professor, boa noite. A gente sabe que jornalista a gente tem que ter um pouco de cuidado às vezes para passar uma pergunta que o torcedor quer fazer, né? Mas a gente também não pode deixar de falar aquilo que o torcedor quer ouvir, né? Óbvio. E na última coletiva que o senhor deu, depois do último jogo, o senhor falou que o problema não é você e que o problema não são os seus jogadores. Então o torcedor do Bahia quer saber qual é o problema, porque o Bahia não consegue vencer os jogos. Mas eu disse o problema não era eu, não falei nos jogadores. O jogador... Hã? Pois. Viu o jogo hoje? Acha que o problema é do treinador? Já houve mais jogos, que eu disse ao Baraúna, já houve mais jogos nesta linha, quer em casa, quer fora. Acha que o problema é do treinador? O problema é que, volto a dizer, foi ele que disse, detalhes, em que nós finalizamos, não fazemos golo, e às vezes um jogador falha um remate, mete a bola no pé do adversário, falha um alívio, mete a bola no pé do adversário e é golo, vou falar da questão do Cicinho, ou numa bola parada, ou no lance com o Grêmio, em que há um cruzamento e o Rian vai tirar a bola e o Marcos com a luva mete a bola no pé do adversário. Claro, são jogadas, é futebol, obviamente que sim, mas nós temos que ser muito mais incisivos na finalização e obviamente melhorar a questão defensiva. Agora, o professor Vanderlei disse-me, Renato, equipa super organizada, não tivemos espaços para jogar, parabéns pelo trabalho. Quando eu achar que a equipa não joga, porque a equipa, é verdade, se me disser, é irregular às vezes, faz um mau jogo, depois faz outro bom jogo,
Pode ser que sim, é verdade. E nós temos que corrigir isso. Nós fizemos um grande jogo com o Grêmio para a Copa lá e depois fizemos um mau jogo com o Atlético Paranaense. É estas coisas, mas os adversários também mudam, né? Os adversários também mudam e nós temos que corrigir esta irregularidade. Isso sim. Agora, eu seria o primeiro, se fôssemos sempre goleados, se jogássemos sempre mal, se a equipa não tivesse ordem, lógica, organização, eu seria o primeiro. Eu não estou no futebol há 10 dias. Eu não estou no futebol há 10 dias, embora as pessoas pensem que sim, não estou. Tenho 23 anos nesta profissão. Há muitos com meninos. Sim, se calhar. Muitos meninos, Rubem Dias, Bernardo Silva, Cancelo, muitos meninos, Renato Sanches, muitos meninos, Gonçalo Ramos, muitos. Sim. Mas depois cheguei a um patamar de Benfica B, futebol profissional, depois Independente, depois Leão e agora Bahia. É muito tempo de trabalho, são muitas horas de trabalho. Portanto, é continuar a trabalhar e dizer, no dia em que a equipa, os jogadores não estão... Acha que depois desta exibição que os jogadores não estão com o treinador? Acha? Não, diz-se um monte de coisas, peço imensa desculpa. Quando a equipa deixar de jogar, não jogar, for desorganizada, perder, porque a equipa não ganha, sim, mas também tem empatado. Não é o que a gente quer. Mas parece que quando diz a equipa não ganha, parece que a equipa perde sempre. A equipa não perde sempre. No caso de hoje, fica esta sensação. Eu lembro do jogo com o Botafogo aqui, líder inquestionável do Brasileirão. A exibição que nós fizemos aqui. Pronto, mas a qualidade individual do Botafogo, fez um golo em que o adversário, acho que foi o Fábio, fez uma jogada individual e faz um golo, e depois o Tchetché faz um remate fora da área. Questões coletivas também, obviamente, da nossa parte, claro. Nós temos que continuar a trabalhar para as eliminar. Agora, não me digam que o Bahia joga sempre mal. Não, o Bahia joga mais vezes bem do que mal. Podem não ganhar. Só isto. Tá? Boa noite, obrigado.